Sepúlveda Castellanos. Eu vou apresentar algumas das estruturas matemáticas que eu estudei durante a realização do projeto financiado pela FAPEMIG APQ 00696618, no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Uberlândia. O projeto ele tem o título de Semigrupo de Weierstrass em N pontos e peso generalizado de Hamming sobre curvas algébricas do tipo Kummer. Estas estruturas, elas têm tudo a ver com o que nós chamamos da teoria de códigos, tá? Que nos ajuda na comunicação, não estabelecer comunicações entre dois usuários. Então, a seguir, vou apresentar inicialmente algumas das do começo dessa teoria de códigos. O primeiro que tudo, nós vamos ver os elementos da comunicação, tá? Então, se nós temos dois usuários, um usuário A e um usuário B, que desejam estabelecer uma certa comunicação através de um certo canal, ok? Então, o usuário A deseja enviar uma mensagem S, ele, usando um código, ele codifica essa palavra, tornando essa palavra um elemento X, envia pelo canal. Esse canal pode acontecer ruído ou barulho, e acontece que quando a palavra sai do canal, vai aparecer um X', e quando o usuário B decodificar esse X', ele vai obter um S'. Acontece que a ideia da teoria de códigos é que o usuário B possa obter, a partir dessa palavra S', a mensagem que foi enviada inicialmente, é dizer, a mensagem S. Então, esse é o intuito, o objetivo da teoria de comunicação, da teoria de códigos. Um exemplo simples de um código que não é muito bom, não? Que seria, nós podemos pensar como sendo a língua portuguesa. Se nós pensarmos na língua portuguesa como sendo um código, e código de 4 letras, se nós desejamos enviar a palavra pato por um canal de comunicação, onde esse canal de comunicação acontece um certo erro, nós podemos obter a palavra gato, ou rato, ou patê. Se nós observarmos essas três palavras, elas fazem sentido na língua portuguesa. É dizer, nós não vamos conseguir, a partir de nenhuma dessas três, saber qual que foi a palavra enviada inicialmente. Então, a língua portuguesa não é um código muito bom, já que as suas palavras, mesmo acontecendo somente uma mudança ou um erro durante a transmissão das palavras, da comunicação, vamos obter palavras do código que fazem sentido. Então, a ideia é nós construirmos códigos onde, mesmo acontecendo um erro, isso possa ser evitado e a gente possa obter quem que vai ser, de fato, a palavra que foi enviada. Um outro exemplo, tá? Que para códigos corretores de erros, que foi introduzido em 1948 por Shannon, tá? Esses códigos que vinham justamente para corrigir esses erros, não? Que acontecem durante a comunicação. Eles são utilizados sempre que nós desejamos transmitir ou armazenar dados, garantindo sua confiabilidade. Tá? Um exemplo simples, nós temos, por exemplo, nós queremos dar orientações, tá? Para onde que deve andar um certo objeto, e se nós usarmos zeros e uns para codificarmos essas palavras aqui, o leste como sendo 00, o oeste 01, norte 10 e o sul 11. Se nós quisermos enviar uma dessas palavras por um canal de comunicação, uma certa ordem, uma certa orientação para um objeto, e se nós quisermos, por exemplo, enviar a palavra 10 e acontecer um erro durante a transmissão e obtermos a palavra 11, nós vemos que nós quisemos dizer norte, mas o comando, depois que passou pelo canal de comunicação, foi sul. Isso daí não é muito bom, esse código, para mandar informação. Então, o que a teoria de códigos faz? O que a teoria de códigos faz é introduzir o que nós chamamos de redundâncias. É dizer, aumentamos a palavra, não, do nosso código com certos caracteres, certos zeros e uns. Então, a palavra 00 passou a nós acrescentar 3 zeros, a 01 também acrescentamos 3 outros caracteres, e cada uma delas nós acrescentamos 3 outros caracteres, de tal forma que agora temos as palavras do código tendo 5 entradas, sim? E se nós quisermos, por exemplo, enviar a palavra 10110 e por um canal que tenha um erro, que tenha acontecido um erro, e chegasse a palavra 11110, note que essa palavra que chegou para o usuário B não é nenhuma das palavras do código. Mas, se nós formos ver qual que é a palavra que se assemelha mais a essa palavra que chegou, seria a palavra que de fato foi enviada, porque somente teria um erro que aconteceu na segunda entrada aqui, não? O 0 foi trocado por 1. Se formos olhar com qualquer outra palavra do código aqui, então nós vemos que as mudanças que seriam feitas seriam maior que 1. Como foi isso? Quer dizer que a distância entre a palavra que foi enviada e a palavra que chegou, como mudou somente uma letra, um caractere, então a distância entre essas duas palavras é 1. E aqui, nós vemos que, se nós formos calcular as distâncias dessa palavra que chegou, que não está no código, com cada uma das palavras do código, a que teria a menor distância seria justamente a palavra que foi enviada. Tá? Então, dessa forma, nós vemos que, usando esse conceito de distância, como sendo a menor distância aí, que nos remeteria para a palavra da qual foi enviada. Então, esse código aqui é bem interessante, não? Já vemos que ele consegue nos corrigir um erro que aconteceu durante a transmissão. É claro que isso aqui é um exemplo bem simples. Na prática, a gente usa códigos com muitos caracteres, milhares de caracteres, não? De zeros e uns, ou às vezes usamos algumas outras letras, algumas outras estruturas matemáticas que nos ajudam a obter códigos que permitam corrigir muitos outros erros, que sejam mais confiáveis na hora de transmitir por canais de comunicação que aconteçam vários erros. Bom, então olhando, vamos ver o que são os parâmetros de um código. Um código tem parâmetros N, K, D.
onde n é o comprimento do código. Então, nesse caso, esse código que eu acabei de apresentar, de 5 entradas, 5 caracteres, ele tem comprimento 5, tá? Sobre uma estrutura F2, é dizer, somente usando zeros e uns, que são os mais, que tem maior aplicação, tá? Para as comunicações entre computadores. Para esse código, nós temos também que K, que vai representar o que nós chamamos de dimensão do código, ou esse K também vai me dar todas as palavras do nosso código. Quantas palavras vai ter o nosso código? Aqui, nesse caso, nós podemos observar que essas duas palavras, fazendo somas delas, conseguem me gerar todas as outras palavras do código. Então, nós dissemos que essas duas palavras geram o código e, portanto, a dimensão do código seria 2. Okay? E D, que vai representar a distância mínima do código. Essa distância mínima é a menor distância entre as palavras do código. Tá? No caso desse código aqui, C, dessa que nós acabamos de construir no exemplo, a distância mínima entre elas é 3. E essa distância mínima, o que nós vamos querer é que ela seja o maior possível, porque ela vai corrigir, esse código vai corrigir D-1 sobre 2 erros no canal. Nesse caso de D igual a 3, 3 menos 1, 2 sobre 2, nós vemos que esse é o nosso código, dessa forma, ele consegue corrigir um erro que acontecer em determinado canal de comunicação. Se o canal de comunicação acontecer mais de um erro, nós vamos precisar, então, construir outro código que possa corrigir muitos mais erros. Bom. E um dos problemas ou perguntas que surgem na nossa teoria é, se nós fixarmos o comprimento e a dimensão, qual que seria a maior distância mínima que nós podemos obter? Ou, se nós fixarmos o comprimento e a distância mínima, qual que é a maior dimensão que podemos ter? Qual que é o maior número de palavras? Porque entre mais palavras tiver o código, nós vamos ter mais opções de coisas que vamos poder enviar durante a nossa comunicação. Ok? Bom, dentro do nosso projeto, nós estudamos o que nós chamamos de extensões de Kummer e semigrupo de Weierstrass, que na década de 80, essas estruturas foram usadas por Gopa para construir códigos corretores de erros. E códigos corretores de erros sobre polinômios, que seria aqui uma equação em duas variáveis, na variável x e y, certo? Com certas propriedades, tá? E as soluções dessa equação, que em particular essa equação é da curva hermitiana aqui, que faz parte da família de extensões de Kummer, ela tem essas soluções aqui sobre um certo corpus FQ quadrado, um corpo finito, Q ao cubo, é dizer, o comprimento dos códigos que nós formamos, na verdade são Q ao cubo mais 1, mas como nós vamos, o comprimento do código que nós vamos ter, nesse caso, aqui vai ser de Q ao cubo. Se Q for 2, vai ser 2 ao cubo, palavras de 8 entradas. Se o Q for alguma potência de 2 também, nós vamos ter muitas outras palavras também, e comprimento dessas palavras no código, ok? E, se nós observarmos, a partir de tomando um certo ponto dessa curva aqui, algébrica, e calcularmos e olharmos para as potências aqui desse polinômio, que é o cubo e Q, nós conseguimos calcular o que é chamado do semigrupo de Weierstrass, nesse ponto P, usando as funções x e y. Okay? E as combinações lineares desse aí vai nos dar aqui umas certas combinações de elementos que esse conjunto, esse semigrupo de Weierstrass, ele é bem importante para calcularmos a dimensão do código e também para nos ajudar a calcular o conjunto de lacunas, é dizer, os elementos que não estão aí dentro desse conjunto, mas que fazem parte dos inteiros positivos. Okay? Então, a partir desse conjunto, nós conseguimos estudar códigos em um ponto, que têm sido muito estudados. Mas nós, no nosso projeto, viemos estudar códigos não somente em um ponto, nós viemos estudar em 2 pontos ou em mais pontos, que foi de grande importância no avanço da teoria de códigos sobre essas estruturas. Aqui nós temos, eu dei um exemplo de um semigrupo numérico em 2 pontos da curva, e nós vemos aqui, eu quis apresentar um gráfico, aqui em preto estão justamente os elementos que não estão dentro desse semigrupo, que seria o que nós chamamos de lacunas, tá? Que, dependendo dos valores que nós tomarmos, nós vamos conseguir obter tanto a dimensão e ajudar para calcular distâncias mínimas também. Okay? Bom, uma outra estrutura que nós apresentamos no nosso projeto está relacionada com o que chamamos de lacunas puras. Tá? Aqui eu estou representando para essa curva hermitiana que eu apresentei no exemplo de extensão de Kummer, para o valor de Q igual a 5. Em verde está nós conseguimos calcular o conjunto todo de lacunas puras para essa curva, para esses valores. E a partir desse conjunto é o que vai nos ajudar a melhorar aquela distância mínima do nosso código. Nós vamos obter resultados que melhoram essa distância mínima usando esse conjunto, os valores desse conjunto.